quinta-feira passada, aí Neném me perguntou assim: pastor, a gente leu ali que não eram reis, mas também a gente leu, eu estou falando com relação aos magos, a gente leu que não eram 3, e de fato, a Bíblia não diz que eram 3, estou falando dos reis magos. A gente nasce, quando a gente nasce, parece que já vem na nossa mente, os 3 reis magos. Aí eu disse na quinta-feira, eles não eram reis, mas bem verdade, que a gente não pode afirmar que eles eram 3, a Bíblia não diz que eles eram 3, eles deram 3 presentes diferentes, mirra, incenso e ouro. Subentende-se que cada um trouxe um presente, isso é o que a gente subentende. Cada um trouxe mirra, outro trouxe incenso, outro trouxe ouro. Isso fica subentendido, mas a gente não pode afirmar que a Bíblia diz que eram 3, porque a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que é o número de magos, e a Bíblia não diz que eles eram reis. A Bíblia não diz isso. Agora, pelo fato de terem dado 3 presentes diferentes, distintos, incenso, ouro e mirra, a gente subentende que não eram 3. Os irmãos entenderam? Então, a gente foi chamado para dizer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que não eram 3, eu não posso dizer, a Bíblia diz que eram 3, porque a Bíblia não diz isso. Agora fica subentendido que eram 3, mas pode ter sido 4, pode ter sido 12, pode ter sido 20. Mais de um, porque a Bíblia fala os magos. Mais de um a gente tem certeza. Agora quantos a gente não pode dizer. E chegou, Mateus 2, 23, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Alguém pesquisou isso daí? Alguém pesquisou? Então, por gente, pega o microfone. Você que me filmou cantando, na quinta-feira ela fez uma trairagem comigo. Eu chamei o pastor Marcos para cantar, e o pastor Marcos cantou. Eu fui, entre aspas, ajudar o pastor Marcos. Ela gravou a gente. Eu disse, eu vou me vingar. Eu sei que é um pecado muito grande, porque a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, mas eu vou me vingar. Olha a oportunidade. Agora você vem aqui na frente, que você disse que é tímida. Você vem aqui na frente agora, dá a paz do Senhor, aqui na frente. Aí não, minha senhora, é aqui na frente. Falar para os seus irmãos o que você pesquisou. Você vai fazer essa desfeita para os seus irmãos, minha irmã? Você vai fazer isso? Pelo amor de Deus, minha irmã, por gentileza. Eu não vou por eles, não é por você não. Por favor. Eu estava comentando aqui agora com o Marcos, né, sobre essa questão. E aí a gente pesquisou aqui no Google mesmo e na Bíblia. A única parte, a gente achou que não existe uma profecia. Existe uma citação em Isaías 11, versículo 1, que fala referente à linhagem de Jessé, que pode ter alguma coisa a ver com Nazaré, mas a profecia em si, a gente não encontrou. Mais alguém pesquisou e queira falar? Agora não faça a desfeita que ela fez, não. Vem aqui na frente quem pesquisou. Seu Jaime, por gentileza. O senhor pesquisou? O senhor fez assim, pesquisou? O senhor quer falar? Venha, por gentileza, seu Jaime. Lembrando, irmãos, que a questão aqui é o estudo da palavra. Na maioria das vezes, o microfone está na minha mão, mas o estudo é coletivo e não se restringe aqui à igreja. Mas no caso de quinta-feira à noite, a gente está estudando o Novo Testamento, versículo por versículo. Mas eu acredito que faz parte, deveria fazer parte da nossa vida, essa pesquisa diária da palavra. Então, toda participação, ela é benéfica. Por gentileza, seu Jaime. Alô? A paz e a graça, irmãos. Eu fiz uma pesquisa aqui, no livro de Miqueias, que diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que, pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o Senhor em Israel, e cuja saída são desde os tempos da antiga, desde os dias da eternidade. Aqui fala de Belém, né?
E no livro de João 1,45, Miqueias, é 5,2. E no livro de João 1,45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havíamos achado aquele a quem Moisés, já está falando de um profeta, Moisés, que escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré foi o filho de José. Então está falando aqui no livro de Miqueias 5,2 e no livro de João 1,45. E também ele cita, a mesma palavra cita no livro de Moisés, que Moisés também fez essa citação. Amém? Bem, obrigado. Duas participações benéficas. Muito obrigado, seu Jaime. Itana disse: não tem um profeta que tenha dito que ele seria chamado Nazareno. Procede. Nenhum profeta falou isso, que ele seria chamado Nazareno. E a participação de seu Jaime é importantíssima. João 1, vamos para João 1. 45, né? Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe disse isso para Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, que escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael diz o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A forma que Filipe falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, fica aí explícito que Nazaré não era muito bem vista aos olhos das pessoas. Nazaré era uma aldeia, era um ajuntamento de famílias, sem muita importância financeira, não era assim uma, entre aspas, cidade rica. Era uma cidade onde havia casamentos mistos. Enfim, era uma cidade não muito importante da Galileia. Não tinha... Os rabinos, eles diziam que não existia profeta na Galileia. Nenhum profeta tinha vindo da Galileia. Então, quando Natanael diz isso, Natanael está dizendo: daquele lugar pequeno vem um profeta, de Nazaré, daquele lugar inexpressivo, dali o profeta não. Daquele lugar inexpressivo está vindo o Messias, está vindo Jesus, daquele lugar sem importância. Então, o que Natanael está dizendo é que de Nazaré, por Nazaré ser um lugar pequeno, por Nazaré ser um lugar sem muita importância, de lá com certeza não vinha muita coisa boa não. Então não tem um profeta que tenha dito Jesus seria chamado Nazareno, mas pelo menos um profeta e alguns outros registros, como por exemplo no livro de Salmos, mas pelo menos um profeta disse que Jesus seria desprezado, como pensava Natanael, que daquele lugarzinho tem um irmão em Cristo ali que está pregando a palavra. O irmão está pregando? Onde é que o irmão mora? O irmão mora no Perovai. E do Perovai vem alguma coisa boa? Do Perovai vem alguma coisa boa? Então, o olhar de Natanael, na minha opinião, deixa claro que ninguém esperava nada de Nazaré. Ninguém esperava que de Nazaré viesse alguma coisa. Por isso que, não só por isso, mas também por isso a Bíblia diz, Isaías 53:3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quando o livro de Mateus nos diz, como disseram os profetas, que ele seria chamado Nazareno, está nos mostrando que na verdade, Jesus, aos olhos dos homens, não teria muita importância não, como de fato foi, como Isaías aqui de fato descreve, que era um homem comum,
um homem de dores, um homem de trabalho e muitas vezes desprezado. Tanto é que tem uma passagem que quando ele estava pregando, as pessoas, oh, não é o filho de José? Esse homem que fala assim desse jeito não é o filho de José? Então Jesus, aos olhos dos homens, não teve muita importância. Então o versículo quer dizer isso, que ele ia ser visto com desprezo, ia ser visto sem muita importância. E esse versículo, que o senhor Jaime leu, também fala pelo menos falou comigo, que muitas vezes nós julgamos pela aparência. A gente vê aquela pessoa assim, talvez não esteja vestido como a gente queria, talvez ele não fale, não tenha um português aí dentro do vernáculo, não fale bonito como a gente queria que ele falasse, mas quando aquela pessoa abre a boca, é Deus purinho na vida dela. Deus fala de um jeito tremendo. Por outro lado, quando a gente vê alguém assim entrando na igreja de paletó, de gravata, com a pasta na mão, a gente pensa assim logo, lá vem o vaso de Deus. A gente olha assim, eita, ali chegou o vaso. Aí tem uma história real, que entrou uma pessoa assim, de paletó e tal, com a mala, num culto, no círculo de oração. Aí a pessoa que estava no círculo de oração falou assim, em um determinado momento, quero dar oportunidade para o irmão. A Bíblia diz o seguinte, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz isso. Mas na minha opinião, eu preciso melhorar, na minha opinião a gente precisa melhorar muito nisso, mas eu não vou ter a ousadia de falar, gente, vou falar por mim. Na minha opinião, eu preciso melhorar muito nisso, de ser guiado pelo Espírito de Deus, mas vou repetir, isso é um problema coletivo. Então, no culto, se os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, fica subentendido que Deus vai direcionar tudo. Se alguém vai ter oportunidade quem Deus quiser falar. Aí entrou essa pessoa de paletó, caso real. Chegou na igreja e a pessoa que estava dirigindo o culto falou assim, agora eu quero dar oportunidade para o irmão. Aí o irmão aí ficou meio sem graça, fez assim com a mão. Falei, não, eu quero dar oportunidade para o irmão. Aí o irmão meio sem graça, por favor, irmão, Deus quer te usar e tal. Aí o irmão falou assim, o irmão levantou e falou assim, irmã, me perdoe, eu não tenho coragem de ir aí na frente falar, porque Deus sabe da minha situação, eu estou afastado, e eu não quero subir nesse altar não, então me desculpe, mas eu não vou não pela minha condição. Aí eu me perguntei, foi o Espírito de Deus, aí a controvérsia, cada um vai dizer o que quiser, cada um vai pensar o que quiser. Eu me perguntei, foi o Espírito de Deus que mandou a irmã convidar, ou a irmã convidou, porque olhou a forma que o irmão estava vestido? Na minha opinião, a sua pode ser diferente. Deus usa quem quer e tal, quis usar o irmão. Mas na minha opinião, a irmã olhou a roupa, e como ele estava de paletó, ela entendeu que ali era um homem de Deus, dentro da igreja de paletó é homem de Deus, e aí esse homem de Deus está ali, vamos dar oportunidade para ele. Na minha opinião foi isso. Então a aparência, eu não estou dizendo assim, ande de qualquer jeito, porque o padrão da Bíblia é ordem e decência. O padrão da Bíblia é esse, ordem e decência. Não tem um anjo que venha medir o comprimento da saia da irmã, não tem. Não tem um anjo que venha medir roupa. O padrão é um só, ordem e decência. Tem pessoas que acreditam que a mulher não deve usar calça. Tem pessoas que acreditam que o crente não deve ir à praia. Cada um vai pensar de forma diferente do outro, mas o padrão é ordem e decência. Eu morava acima da minha casa, moravam duas freiras, e muitas vezes elas estavam vestidas a caráter. Eram duas senhoras, tipo assim, 60 e poucos anos, não sei a idade delas, mas eram duas senhoras, tipo 65 anos. E elas muitas vezes estavam vestidas a caráter, com aquela roupa longa e com aquele negócio na cabeça. Tinha um amigo meu que ia lá para casa olhar as freiras com outros olhos. Então, a mulher estava vestida com aquela roupona. Então, não é a roupa. Nesse caso, não era a roupa. Ela dizia assim, porque ela está de minissaia. Eram freiras. Pessoas que procuravam servir aquilo que elas acreditavam. E tinham um bom testemunho. E estava com a roupa longa, com a cabeça coberta. Mas tinha uma pessoa lá que ia olhar com maus olhos, pô. Então, não é... O problema não... Claro que uma roupa indecente é uma roupa indecente, mas na minha opinião o problema não está na roupa, na decência ou na indecência, o problema está no ser humano. É isso que a gente tem que tratar, o ser humano. Se a gente conseguir tratar o ser humano,
talvez a gente consiga tratar a decência da roupa. Mas se a gente focar na roupa, a gente pode até tratar a roupa, mas nunca vai tratar o ser humano. Então tem que focar no ser humano. Então, se a gente olhar a aparência, a gente vai se enganar. Então, a Bíblia está nos mostrando que Jesus foi um homem simples. E as pessoas não esperavam nada de Nazaré, não esperavam nada de nada. Muitas vezes, até a igreja que a pessoa congrega, aparentemente diz alguma coisa. Você congrega onde? Na igreja A, homem de Deus, ali não, ali. Você congrega onde? Na igreja B, você é dali, é? Você é dali, é? Irmãos, igreja, placa de igreja não quer dizer nada não, irmãos. Jesus não fundou placa de igreja não. Tem igreja aí que crê em tudo. Tem igreja aí que não crê em nada, mas Deus não olha a igreja, Deus olha quem está dentro lá. Dentro daquele lugar que crê em tudo, Deus procura os dele lá. Dentro daquele lugar que não crê em nada, Deus procura os dele lá. Então é o ser humano. Agora Deus, a Bíblia diz que ele olhou do céu, procurou um justo e olhou em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as igrejas, olhou para mim, pasmem, olhou para você e disse, realmente, não há um justo. E ele olhou para a gente, pô. Se ele olhou para mim e disse que não é um justo, como é que eu vou querer agora falar de você? Não tenho condição. É antiético isso. Isso é incoerente. Deus procurou um justo e me olhou. E eu fiquei pulando, abri os braços, fiz, eu. Ele me olhou e falei, você não. Aí eu vou dizer, vou botar defeito em você? Não posso. Por mais que você seja defeituoso, que no máximo eu ore. Se o Espírito de Deus quiser, me dê uma palavra que eu vá em particular e fale com você. Mas te julgar jamais, eu não tenho condição de julgar ninguém. Ninguém tem condição de julgar o trem, porque só há um juiz. Mas a gente usa muitas vezes a aparência, o lugar que mora, o lugar que congrega, para a gente traçar os padrões, aqui, traçar os perfis. Então Jesus, na minha opinião, nesse versículo, que Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, a Bíblia está nos mostrando, Jesus é a palavra, que a gente não pode ir pela aparência. A aparência não quer dizer nada, irmãos. Vou repetir, não estou dizendo que pode tudo, não. O padrão é ordem e decência. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Mateus 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui pelo menos diz o nome do profeta, mas qual é o versículo, capítulo e versículo que ele diz isso? Alguém pode me dizer? Leia por gentileza, minha irmã. Leia de novo, pode ler de volta, aí mesmo, você tira a máscara, sem microfone, seja feia de sueta de não vir aqui, os irmãos repararam isso. Espero que você tenha filmado sua de sueta também. A galera que está online, ela fala assim, a galera que está online. Agora vê se tem alguém aqui de 60 anos que vai falar a galera que está online. Os irmãos que estão online. Agora porque ela fala a galera que está online, ela não tem compromisso, ela está ali trabalhando para Deus, pô. Ela fala, galera, eu vou dizer mal dela? Eu que tenho 46 anos, eu já passei da fase de falar galera, mais que minha irmã, mulher de Deus, apesar de fazer desfeito aí pra gente, é de Deus sim. Isaías 43. Ouçam, uma voz clama, abram o caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada na terra desolada. Amém, obrigado. Então, até aqui, eu lia, porque o profeta diz, porque está escrito, a partir de agora eu não leio mais. Responsabilidade pessoal de cada um, quando disser assim, ó, porque o profeta diz, porque o livro diz, porque o Velho Testamento diz, a gente sabe que a gente tem que pesquisar onde é que diz, que isso vai enriquecer o nosso conhecimento. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre, imagine aí. Vestia uma roupa de pele de animais, um cinto de couro e comia gafanhoto. Provavelmente, esse inseto que ele comia, provavelmente, era a locustra. Estudos de hoje atestam que esse inseto é vitamina pura. Tirava a cabeça,
tirava as patas e 75% dele, proteína pura. 75% da composição desse inseto, pura proteína. Então João estava se alimentando bem. Lembre que ele pregava onde? No deserto. Tinha padaria no deserto? Tinha a irmã que vendia quentinha no deserto? Ele comia algo que nutria as suas necessidades orgânicas. 75% dessa locustra, pura proteína. Então ele comia bem do ponto de vista orgânico, no seu sabor. Acredito que não, pelo menos para o meu paladar, aparentemente não é coisa boa não, mas independente de paladar, era uma coisa saudável. E mel também, né? Mas olha a forma que João se vestia de pele. Os líderes religiosos daquela época se vestiam de uma forma característica, com aqueles roupões, com os filactérios, com o éfode, com o negócio na cabeça, que eu não sei o nome daquilo, não é o quipá não, o outro, o maior, que eu esqueci o nome. Então os líderes religiosos se vestiam daquele jeito. Mas quem foi escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe, para poder preparar o caminho do Senhor? Um homem que ia pregar no deserto, que se vestia de roupa de animal e que comia gafanhoto. Se for comparar a figura de João, a aparência de João, com a aparência dos líderes religiosos da época, se fosse olhar a aparência, ia dizer assim, esse aí está fora do padrão. Mas João, de todos aqueles, foi o escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Mas ele tinha todas as suas características que não infringiam esse padrão da palavra de ordem e decência. Não infringiam. Se eu chegar aqui para pregar sem camisa, eu acho isso uma irreverência muito grande. Se eu tiver só com a parte só de calça, sem camisa, na minha opinião, eu vou estar vestido de forma inadequada, inapropriada e indecente num culto. Indecente. Vou estar vestido de maneira indecente. Eu acredito que eu não esteja ferindo esse padrão, decência. Acredito que não esteja ferindo o padrão da ordem e da decência. Talvez eu não esteja vestido como, tipo assim, eu queria que ele tivesse vestido de outro jeito. Talvez eu não esteja vestido de acordo com o seu gosto. Mas eu não estou infringindo aqui o padrão da Bíblia, que é ordem e decência. Mas João, se olhassem para João, o povo da época, se olhassem para João, e comparando João com os líderes religiosos da época, o povo vai dizer, esse cara não é de Deus não. A galera vai dizer que ele não é de Deus não. Então a aparência, irmãos, não diz muita coisa para a gente não. Se vestia assim, comia gafanhoto, pregava no deserto, mas ele não tomava conta de sinagoga nenhuma, não ia para o templo pregar, pregava no deserto, porém, foi dele que estava escrito que ele seria a voz que clamaria no deserto. Ele, o profeta, disse, vai surgir alguém que vai preparar o caminho do Senhor. Vamos supor que essa profecia fosse para hoje. A gente ia imaginar como vai ter alguém de paletó e gravata, um vaso de Deus, que vai estar preparando o caminho de Jesus. Ele não vai jogar bola, ele não vai para a praia. A gente vai começar a formular como é que ele vai ser. Ele não vai ver televisão, o homem vai viver no joelho. É assim que te imagina. No entanto, se ele viesse hoje, certamente ia ser bem diferente disso que a gente imagina. Porque João era diferente do padrão da época. Não feriu a decência, não feriu a ordem, não estava... Eu falo em relação à sua aparência, não estava contradizendo a Bíblia em nada, não estava ofendendo a Bíblia em nada, mas fugia do padrão. Não que ele quisesse, mas era a característica dele. Porém, foi esse diferente, foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Daqui que vem a profissão de fé. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, isso aqui é importantíssimo, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão.
não presumais de vós mesmos. Como se dissesse, não fica olhando para você, porque você frequenta uma igreja, tem a Bíblia, tem que ser de Deus. Não é por isso não. A questão é a vida. Porque não é a aparência, é a essência. Não adianta a gente estar na igreja todos os dias, sem compromisso com Deus. Não adianta. Não adianta. Não vai ter efeito nenhum na nossa vida. Estou na igreja todos os dias, mas não tem compromisso? Não adianta isso. Não é isso que Deus quer. Deus quer compromisso. E também agora outra coisa importantíssima. Está posto o machado à raiz das árvores. Onde é que o machado está? Está no caule? O machado está na folha? O machado está na raiz. O machado está na base. Olha o que a Bíblia diz: toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lhe levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, olha o que ele vai fazer. Em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira. A eira é o lugar que a gente limpa o cereal. Por exemplo, limpa o milho, limpa os cereais. É na eira. A eira é um espaço assim, de terra, que ali os grãos são separados. Tira o grão bom e tal, e separa a palha, separa a parte ruim dos cereais. Tudo aí na eira você limpa e separa a parte boa dos trigos e guarda, geralmente no celeiro. Guarda lá no celeiro. Geralmente nesse contexto aqui era assim: limpava na eira e estocava no celeiro. Olha o que Jesus vem fazer. Ele tem um machado na raiz. Ele tem um machado na raiz da árvore. A árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Aí dá a ideia de inferno, né? Ou lago de fogo. Agora olha o que está escrito: em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o trigo e queimará a palha com fogo que nunca se acabará. Me lembrei daquela passagem do trigo e do joio. Todo mundo que está na igreja é de Deus? Não, porque a igreja é uma porta aberta, um lugar público, que vai entrar todo tipo de pessoa. Mas Jesus, que sabe quem é dele e quem não é dele. E ele que vai fazer essa separação no final. Vai separar o joio do trigo. O trigo, os comprometidos com ele, vão para a salvação. O joio, os que não têm compromisso com Deus, vão para a condenação. Então, quem conhece os seus? Deus. Deus que conhece os seus. Independente da gente conhecer ou não conhecer, a gente precisa saber que a Bíblia nos assemelhou a uma árvore. E a Bíblia diz que o machado está aqui. Se eu produzir bons frutos, glória a Deus. Mas se eu não produzir bons frutos, eu vou ser cortado na raiz e vou ser queimado. E essa palavra serve para todo mundo. Então veja a responsabilidade que é querer servir a Jesus Cristo. Veja a grande responsabilidade. Veja que coisa grandiosa se comprometer, se aliançar com Jesus Cristo. Às vezes nós assinamos um contrato de trabalho, ou a empresa me chamou para entrevista, a gente faz 5 etapas da entrevista, faz não sei o quê, faz o teste, o psicoteste, e não sei o quê. E aí a gente é admitido, a gente vai assinar o contrato. Aí aqui está dizendo assim no contrato: você vai trabalhar de 8 às 18. Muitas vezes a gente fica até 19 e 20. Aqui vai estar dizendo, tem que pegar 8 horas. Muitas vezes a gente chega às 7h30, 7, 6h30. Aí no contrato está dizendo, é para limpar a janela. A gente limpa a janela e limpa o parapeito e ainda limpa a porta. No trabalho a gente faz até a mais do que está acordado. Agora na nossa aliança com Cristo, que não tem contrato assinado, a gente quer agir de qualquer jeito. Faz sentido isso? A gente valoriza... Eu falo na prática, né? Ainda que no nosso coração não seja assim. Mas na prática, a gente valoriza muito mais o patrão do que a Deus. Está errado isso. Ah, mas isso não é roubar banco, isso não é matar. Isso não é, entre aspas, né? Que não existe pecadinho nem pecadão. Isso não é pecadão, mas são coisas sérias na nossa vida que podem nos atrapalhar, que podem atrapalhar a nossa caminhada com Deus. A gente tem que entender a aliança que nós fizemos com Cristo.
Eu disse, eu me converti no dia 1º de fevereiro de 98 aqui nessa igreja. Eu disse para Deus, eu levantei a mão, né? Mas é como se eu estivesse dizendo para Deus: olha, eu entrego a minha vida para o Senhor, e agora, a partir de agora, eu te considero como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Essa foi a natureza da aliança que eu fiz com Ele. Jesus é meu Senhor. Aí eu vou para a Bíblia diz, o próprio Jesus falou: quem quiser vir após mim, e eu quis, negue-se a si mesmo, abra mão da sua vontade, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tome sua cruz e siga-me. No meu caso, quando eu me converti, minha mulher não se converteu. No meu caso, eu considerei minha mulher minha cruz, que ficou pirracenta, ficou de um jeito terrível. E os irmãos da igreja separam, por incrível que pareça. Alguns irmãos da igreja separa. Aí eu digo: não, aqui é minha cruz, a Bíblia diz que eu tenho que carregar. E graças a Deus ela se converteu, é outra pessoa, graças a Deus. Se eu fosse ouvir o coro da galera, eu tinha separado. Eu recebi até profecia: essa não é a sua. A sua está dentro da igreja. Eu recebi até profecia, pô. Foi uma pressão muito grande na vida assim do novo convertido, é muita pressão, pô. Mas eu digo: não, tem que carregar a minha cruz. Isso aí está gravado, né? Acho que eu tenho problema em casa hoje, mas eu digo: vou carregar a minha cruz. E graças a Deus ela se converteu. Irmãos, Jesus, quando estava carregando a cruz, na verdade no Gólgota tinha um pedaço de madeira, ele estava carregando outro pedaço de madeira, que iam juntar o pedaço de madeira que já estava lá. Mas a gente fala cruz. Quando Jesus estava carregando a cruz, a Bíblia diz que em um determinado momento chamaram Simão, deram a cruz para Simão carregar um pouquinho, e depois devolveram para Jesus, e ele terminou o seu caminho. O que é que eu quero dizer? Jesus mostrou para a gente que o Jesus homem, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como homem ele comia, como homem ele urinava, como homem ele dormia, como homem ele se cansava. Ele tinha essa natureza humana. Jesus, como homem, precisou de ajuda. Eu sou o invencível, você é o invencível. Todos nós, irmãos, precisamos de ajuda. Dependemos de Deus, mas muitas vezes na vida vamos precisar uns dos outros. Eu hoje posso não precisar de um abraço seu, mas um dia eu vou precisar. Eu hoje posso não precisar de R$10 para comprar um pão, mas um dia eu posso precisar. Hoje talvez eu não precise de uma palavra de ânimo, mas um dia eu posso precisar. A gente precisa uns dos outros. O grande problema é que a gente pensa que a gente é autossuficiente. Não somos. Somos seres humanos normais, totalmente dependentes de Deus. Mas a gente quer botar a roupagem do super-herói. Não, Deus é comigo. Deus é, mas Deus não é comigo para eu fazer tudo que vem na minha mente, não. Deus é comigo para Ele me guiar, para eu fazer aquilo que vai glorificar Ele. Então, não seja humilde o suficiente, se você quiser ser, para entender que em algum momento da sua vida você vai precisar de uma ajuda, vai precisar de alguém para te ajudar. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. João não queria batizar Jesus. João sabia que ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. João sabia que era Jesus. E ele disse: como é que eu sei quem é o Senhor e vou te batizar? Jesus disse: que se cumpra a justiça, me batize. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, quando Jesus se batizou, Deus se manifestou do céu, dizendo: esse é o meu filho, ele eu vou usar e nele eu tenho prazer. Agora, irmãos, eu cheguei 6h15, eu estava atendendo aqui, estava na igreja atendendo. Aí comecei 6h15. Me permita, são 9:07 ali. Me permita terminar 7h15, no máximo 7h10. Porque essa parte aqui, ou talvez até nem passe, não sei. Essa parte aqui é de suma importância. A tentação
de Cristo. É um negócio tão, a Bíblia toda é importante, né, irmão? Mas isso aqui também é tão importante para a gente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo deserto, para o deserto. Por quem? Pelo Espírito Santo. Nossa vida é de fases. Se eu pegar o meu salário, recebi meu salário, aí vou na rua e começo a comprar, e meu salário todo, no dia que eu recebi, eu gastei todo de roupa. Comprei tudo de roupa. Aí eu vou para o deserto financeiro, mas eu me levei para o deserto, né? Eu que me levei para o deserto. Peguei meu dinheiro todo para comprar de roupa, eu me levei para o deserto. Mas tirando essas coisas erradas que nós fazemos, normalmente é o Espírito de Deus que vai nos levar no deserto para lá nos tratar. Normalmente é assim, é Ele quem leva a gente para lá. Às vezes as portas se fecham, mas Ele fechou as portas. Às vezes a gente diz assim, mas ninguém me ajuda, porque Ele não permite. Porque é um momento mesmo assim da gente e de Deus. Tirando essas coisas que a gente faz erradas, tirando isso, normalmente é o Espírito de Deus que nos leva para o deserto. O Espírito de Deus levou Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Agora, vamos prestar atenção. Você já ouviu? Eu já ouvi. Você já ouviu alguém dizer assim? Jesus venceu Satanás usando a palavra. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, só por curiosidade. Algumas pessoas já ouviram. Jesus venceu Satanás usando a palavra. Bora ver o que foi que Satanás usou para querer vencer Jesus. Bora ver. E chegando-se a ele o tentador, que é o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha o diabo. O diabo se apresentou para quem? Para Jesus, pô. O diabo não se apresentou para o pastor, para o missionário, para o intercessor, para o novo convertido. O diabo não se apresentou para o diácono. O diabo foi para Jesus. Para Jesus. E ele disse assim, ó: se tu és, ele quis lançar dúvida no coração de Jesus, pô. Jesus quem criou ele. Ele era um anjo que adorava a Deus, mas ele quis ser igual a Deus e aí juntou um terço do céu, rapaz. Ele convenceu um terço dos anjos a se rebelarem contra Deus. Satanás. Aí ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse, Jesus, né, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui está em Deuteronômio. Jesus usou o quê? Para vencer, para contra-argumentar Satanás, usou a palavra. Jesus, eu já ouvi isso na pregação. Jesus usou a palavra. Jesus usou a palavra. É verdade. Jesus usou a palavra. Mas bora ver o que é que Satanás usou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio, não vou lá não. Depois, se você quiser, você confere. Deuteronômio 8 até. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo, a gente subentende que é a parte mais alta, uma parte alta, não necessariamente a mais alta. Nesse caso aqui, é como se fosse o topo que Herodes colocou. É o que a maioria dos estudiosos pensa. Mas não se pode atestar assim, categoricamente, é isso. Mas ele levou para a parte alta, provavelmente para a parte mais alta. E o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o diabo usando a palavra. A gente, que Jesus usou a palavra. E o diabo usou o quê? O diabo usou o quê? Um demônio? O diabo usou o quê? O sistema. O diabo, imagine, é um negócio tão complexo, aparentemente simples, mas tão complexo. Ele quis dar testa a Deus, usando a palavra, que imagine o que ele não vai fazer comigo se eu der lugar. Um cara, um ser humano que se prontifica a chegar na frente do ser que criou ele, que quem criou ele foi Jesus. É um Deus que se revelou como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus
que se revelou para a humanidade de maneira progressiva, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Essa passagem aqui está falando do Deus Filho. É o Deus Filho, mas não é menos Deus, é Deus, é Deus. O homem não tem condição de entender a complexidade de Deus. Deus se revelou aos poucos, como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo. Então Jesus aqui é o Filho de Deus, mas é Deus. Satanás se apresenta para Deus e diz: você é Deus mesmo? Satanás sabia que era. Satanás quis ocupar o trono dele, de Deus. Satanás foi expulso do céu. Aí tem a ousadia de chegar na frente de Deus. É você mesmo que é Deus? É você mesmo que é Deus? Aí Jesus diz: sou eu, rapaz, você não me conhece não, é? Aí, se você é Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus diz: está escrito, rapaz, que nem só de pão o homem vai viver, mas vai viver da palavra de Deus, vai viver da minha palavra. Aí o ousado diz assim: vem aqui comigo. Aí vai para um lugar alto. Se você é Deus mesmo, pule. Aí o Satanás usa a palavra para Deus, porque está escrito no Salmo 91, inclusive, que os anjos, eles vão cuidar de você. Se você for Deus mesmo, está escrito. Satanás usou a palavra para querer vencer. Que ousadia! Aí, que a gente, não é que seja errado, não. Mas o que a gente canta? Satanás está derrotado. E está mesmo, em Cristo. Mas ele vai querer destruir a gente. Se ele teve a ousadia de se apresentar diante de Deus, para querer convencer Deus a fazer a vontade. O que é que o diabo queria? Que Deus fizesse a vontade dele. Transforma essa pedra de pão. Daí, rapaz, está escrito que nem só de pão vive o homem. Pule daqui. Satanás queria que Jesus fizesse a vontade dele. E Satanás usou a palavra para Jesus fazer a vontade dele. Se você é Deus, transforme. Se você é Deus, pule. Satanás usou a palavra. Como foi que Jesus venceu Satanás? Aí é que vai dizer. Jesus usou a palavra. Satanás também estava usando a palavra. Mas o que foi que Jesus falou para vencer Satanás? Vamos lá. Disse-lhe Jesus, verso 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei. Agora olha a ousadia de Satanás, é uma coisa assim impressionante para mim. Deus criou o anjo, que a gente conhece como, primeiro foi um anjo de luz. Criou, ele se rebela contra Deus, se tornou um anjo caído. Ele caiu. Mesmo caído, ele chega para Jesus, que é Deus, e diz assim: ó, me adore. Que ser é esse que chega para o ser que criou ele e diz assim: me adore? Aí Jesus, eu vou usar essa expressão para que os irmãos entendam, mas Jesus é perfeito, não teve nenhum problema com impaciência. Mas parece que Jesus perdeu a paciência e disse: vai-te, Satanás. Aí sim venceu Satanás, quando repreendeu, expulsou Satanás. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios diz: não deis lugar ao diabo. Olha como a Bíblia é específica, milimétrica em relação ao que a gente deve fazer com o diabo. Primeiro, resistir, não ter medo. Se o diabo aparecer aqui, a gente não vai ter medo, porque ele, na sua estrutura, é maior do que a gente. Mas a gente, dentro da gente, tem o maior de todos, que é o Espírito Santo. Então não é para a gente ter medo dele, não é para a gente ter medo dele. Se ele entrar aqui, a gente não vai brigar com ele, a gente vai dizer assim: ó, você está repreendido em nome de Jesus, pronto. A gente vai usar o nome de Jesus. Não é para ter medo de Satanás. Agora também não é para dar lugar. A ousadia, pediu para Jesus adorar ele, que ousadia. Se ele teve essa ousadia com Jesus, você acha que ele não vai ter comigo essa ousadia? Ah, se você é pastor, quero ver se você é pastor mesmo, quero ver se você é pai de família mesmo, quero ver se você é casado mesmo. Se ele teve essa ousadia com Jesus, não vai ter comigo? Não fique com medo, não. Pois não. Deu um basta, vai embora, está repreendido. Sai daqui, repreendeu ele. Ele aí foi. Agora me permita, e não fique com medo. Se ele teve essa ousadia com Jesus, você acha que ele não vai ter com você? Mas graças a Deus, que Deus enviou o Filho dele para desfazer as obras do diabo. E ainda que ele se apresente, Jesus está na sua vida e você vai resistir e repreender. Não fique com medo, não fique com medo. Ele nunca virá de chifre, de tridente, nunca virá assim, nunca virá. Ele virá com uma coisa boa. Um dia eu estava aqui no culto, eu moro no IAPI, estava indo para casa, era um feriado, alguma coisa assim, não lembro, era um dia que... Hoje está muito deserto, né?
mas antigamente não era tão deserto assim não. Mas nesse dia estava bem deserto. Eu estava voltando para casa sozinho, na altura do Álvaro Silva ali, aí o IAPI, eu moro em direção ao fim de linha, aí eu saí aqui, Perovaz, quando eu virei, aí tinha uma pessoa assim, com os trajes de uma determinada, servia aí a Deus, ao que eu considero deuses estranhos. E aí, a pessoa nem me viu, que a pessoa estava na minha frente, a pessoa não virou para trás não, mas quando eu cheguei aqui, eu vi a pessoa, ele começou a se... O espírito maligno pegou ele e ele fez algumas coisas características ali que me fizeram entender que ele estava endemoniado. Eu segui meu caminho, repreendi, e ele ficou lá falando algumas coisas que eu não entendi, e segui meu caminho. Aí eu pensei, o diabo está me vendo, mas graças a Deus que minha vida está na mão de Cristo, e segui meu caminho, cheguei em casa em paz e minha vida não mudou. A gente não deve ter medo do inimigo. Agora, a gente deve resistir e a gente não pode dar lugar. Resista a ele e não dê lugar. Porque se der lugar, ele vai fazer estrago. A ousadia dele chegou para Deus, se tu és Deus, e ele usou para você. Não sei se você consegue entender, eu nem consigo entender. Ele usou a palavra para vencer Jesus, que ousadia. Ele usou a palavra para querer confrontar Jesus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus é a palavra. Ele usou a palavra para querer fazer Jesus errar. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Então ele queria fazer com que o Jesus homem errasse, mas o Jesus foi um homem perfeito. O seu lado humano foi perfeito, ele cumpriu toda a lei e nunca pecou. Mas o diabo não deixou de querer fazer com que ele errasse. Se o diabo teve essa ousadia com Jesus, imagine comigo. Não fique com medo não, imagine com você. Mas Jesus disse, vai-te, saia, está repreendido. E o diabo saiu. O diabo não escolhe pessoas. Aqui na igreja tinha antigamente um grupo chamado... era guerreiro de oração, não, era... eu esqueci o nome, na época era o pastor Emerson, eu acho que era guerreiro de oração, esqueci, o pastor Emerson Jô, que hoje é pastor da Igreja Aliança. A gente chegava, eu fazia parte desse grupo, a gente chegava, tipo, o culto era 7h30, a gente chegava às 6 horas, aí ia para era muita gente da intercessão nessa época, mas não era um grupo só de intercessão não, era um grupo que trabalhava com libertação. A gente chegava, a gente ia orar, tipo de 6 às 7h15, a gente ficava orando lá. Às 7h15, 7h20 a gente descia, vinha para o culto. Era dia de terça-feira, que era um culto voltado muito para a libertação. Aí a gente estava no culto, e em um determinado momento, a gente chamava as pessoas que precisavam de oração. As pessoas vinham e a gente ficava aqui orando. Caía manifestado. Velho, novo e criança. Uma das pessoas que mais deram trabalho foi uma criança assim, do chão, desse tamanho assim, daqui para cá assim, ó. Pense que para segurar esse menino dava um trabalho terrível. Um menino. Olha, aquele menino parecia que era mais forte que o Mike Tyson, mas não era o menino, era o demônio que estava na vida do menino. Para segurar aquele menino era um problema. Então o diabo não respeita nada não. É velho, de 90, é novo, de 30, de 40, é menino de 7, de 8, de 9, de 10. O diabo não respeita nada, quem respeita é Jesus. Eis que estou à porta e bato, por favor abram, eu quero entrar, ei, estou aqui. Não, um momento, nós estamos aqui cultuando, estamos aqui orando para Jesus, mas eu não estou aí dentro não, eu estou aqui fora. Um momento, Senhor, um momento que nós estamos aqui orando para Deus, mas você está orando para mim, mas eu estou aqui fora, abra a porta que eu quero entrar. Jesus. O diabo não, o diabo quer uma brecha para devastar. Você lembra daquele tsunami que deu um ano novo desse aí, que ia ter uns 10 anos já? Aquele tsunami que a onda veio e levou tudo, matou, não sei. É o diabo. Você der uma brechinha ali, vem aquela onda, destrói tudo. Tudo que foi construído ao longo da vida. E uma brecha, acabou. Aí a pessoa se arrepende, Deus perdoa. Se a pessoa se arrepender, Deus perdoa. Agora, para reconstruir aquele negócio, leva tempo. Para reconstruir tudo que o diabo destruiu, leva tempo.
Por isso que a Bíblia é milimétrica. Ela é assim, qual é a palavra? Específica, sei lá, específica nem atende o que eu quero falar. A Bíblia é exata, enfim. A Bíblia é mais do que correta quando nos diz: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê. Não precisa ter medo. Mas não dê lugar, porque se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar. Está aqui esse homem, Lauro, esse aqui que está com capa de chuva. Lauro congregou aqui na igreja há muitos anos. Hoje visita a igreja, não sei qual é a relação dele com Deus. Mas Lauro, esse aqui, me deu uma palavra que eu nunca esqueci. Eu não sei nem se ele lembra. Ele disse assim para mim. Na época eu fazia parte da mocidade. Ele disse: Marco, nunca caia no pecado. Porque quando você quiser sair, você não vai ter força. Até hoje eu guardo essa palavra. Nunca caia no pecado. Porque se um dia você quiser sair, você não vai ter força. Eu já vi inúmeros casos assim, da pessoa querer sair daquela situação e não ter força. Você constrói aquele castelo, você constrói sua vida, pô. Na areia, né? Você faz na areia, aquele negócio na areia. Aí vem uma onda e derruba. Aí você pede perdão a Deus. A onda, no caso, é o diabo, né? Você pede perdão a Deus. Deus te perdoa. Você volta a ter comunhão. Você está limpo. Se Jesus voltar, você vai para o céu. Mas reconstruir aquilo que foi destruído vai levar tempo. E às vezes a nossa vida acaba. Jesus nos chama e a gente não consegue destruir, não consegue construir aquilo que foi destruído por conta de uma brecha. Uma brechinha assim, ó. Uma brechinha. Outro dia eu estava no ônibus. Do ônibus só dá para ver o quê? O pescoço, né? Quem está no ônibus assim, geralmente a gente vê o pescoço, né? Eu estava no ônibus. Aí eu estava ali, bem ali no... Provavelmente deveria ser... O que passava ali era terminal e API. Eu estou no ônibus, aí ele está ali passando pelo antigo Caxiense, que hoje é uma academia, virando ali a Meireles para seguir para cá, para o Perovais. Eu estou no ônibus, aí ali é ruim, né? O ônibus vem, aí às vezes tem carro, aí o ônibus deu aquela paradinha, eu na janela assim, eu olhei para o lado, para baixo, para fora, aí a mulher falou assim para mim, do lado de fora, com um copo de cerveja na mão. Ela me olhou e falou assim: gostoso. Eu digo: pô, eu me conheço, teu espelho, isso aí é o diabo, pô. Aí não precisa nem ver, isso aí é o diabo. Então o diabo, meu irmão, ele é na hora que você menos espera, pô. Na hora que você menos espera. Que é a mulher para me chamar de gostoso, só se for, aí é o diabo mesmo na vida, não é possível, pô. Não é possível, só vai ser o diabo. Então ele vem, pô. Ele... Tá me chamando de feio, por isso você está rindo? É isso que você... Já não basta duas irmãs aí novas que me chamaram de feio, já também você me chama de... Também sou feia, é isso, Suzana? Sou feio, Suzana? Eu vi você rindo apesar da máscara, eu estou vendo você. Então o diabo, ele... Eu entendi que era o diabo mesmo, tá? Pela situação ali, copo de cerveja na mão, nem me viu, pô, pelo amor de Deus. Viu minha orelha? Ali era o diabo mesmo. Então ele vai se apresentar. Outro dia eu fui evangelizar com os irmãos, evangelizar na Santa Mônica. E geralmente vai de dois, tinha um grupo de irmãos, a gente bateu numa casa. O rapaz saiu, um negócio estranho, uma casa escura assim, um negócio estranho. Quando o cara abriu a porta, aí ele saiu, um rapaz estranho. Eu só
Aí, se eu vou, esgano ele, piso ele, aí eu desonro a Deus, porque eu vou pagar o mal que eu recebi com o mal. E eu não fui chamado. Peraí. Só porque eu dei o exemplo do marido dela, ela quer falar alguma coisa. Vamos lá. Pegue leve comigo, minha irmã. Pegue leve comigo. Fale para os seus irmãos ouvirem aí. Toda participação é importante. A paz, gente. Eu tive uma situação dessa que eu me zanguei com uma pessoa, não importa o nome da pessoa agora. Mas só que na hora eu achei que eu fui rejeitada, a pessoa não devia ter feito aquilo comigo. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Senhor, mas eu não falei de boa não, eu discuti com Deus. Eu falei assim, Senhor, como é que pode? Tu ficar calado, né, Deus? Eu tenho que dizer nada a ela, né, Deus? Tá certo, né? Então tá, mandei um bocado de murro assim na mesa, mas eu tive que me calar. Bom, ela não disse nada para a pessoa. A mesa até que tomou uns pauzinhos lá, mas ela não disse nada para a pessoa. A vontade foi ficar calada ou dizer alguma coisa para a pessoa? A gente não sente vontade, não. Olha, irmão, na minha opinião, todo mundo sente essa vontade assim de dizer um desaforo. Eu acho que... Eu penso que é impossível a gente não sentir que a gente é ser humano. É impossível a gente não sentir que a gente é ser humano. Eu acabei de almoçar, dando exemplo, eu acabei de almoçar, aí alguém diz assim, alguém vem aqui, aí eu acabei de almoçar, estou aqui na igreja, né? Acabei de almoçar, estou na igreja. Aí alguém chega aqui com aquela comida gostosa, aquele cheiro, diz assim, eu acabei de almoçar. Alguém diz assim, pastor, você quer um pouquinho? Olha, irmão, eu vou sentir aquele cheiro assim. Minha barriga vai estar pesada assim, eu posso até não comer, mas que vai dar vontade vai dizer, pô, bem que eu queria comer essa comida gostosa, essa lasanha, esse feijão. A vontade é normal, irmão, a vontade é normal. A vontade é normal da natureza, a vontade não é que seja boa da gente sentir, não. O que eu quero dizer é o seguinte, nós como seres humanos, nós vamos sentir a vontade. Não se condene por sentir a vontade. Você tem que repreender essa vontade, se aquilo que você deseja desonra a Deus. É que nem pensamento ruim. Já aconteceu com você? Você está assim, normal, vendo televisão, alguma coisa assim, e aí vem um pensamento ruim na sua mente? Já aconteceu com pensamento ruim, qualquer pensamento ruim. E pensamento ruim tipo é de pecado, não é de coisa boa assim. Pecado mesmo, pensamento ruim. A gente é livre disso? Alguma mente aí pode dizer assim, eu nunca vou pensar, qualquer mente pode ser assaltada por um pensamento ruim. Agora, se esse pensamento ruim chegar, a gente tem que repreender na hora. A gente repreende, luta, não pode alimentar, pô. Não pode alimentar. Imagine, eu passei no ônibus, aí a mulher falou, gostoso, com um copo de cerveja na mão, que situação. Aí você ficasse, pô, mas se eu descesse ali, ela ia fazer o que comigo? Será que ela ia me dar o copo da cerveja? Será que... Entendeu, irmão? Tem que repreender isso, irmão. Não pode alimentar. Porque primeiro nasce aquele pensamento, aquele desejo, é todo um processo até a consumação. Se a gente cortar na raiz, a gente não consuma. Eu sou até hoje gordo, sou até hoje. Eu não estou seco, não. Eu perdi um peso, mas seco eu não estou. Seco é você, meu irmão. Seco é você. Eu ainda estou gordinho. Então, o negócio é você repreender lá. Se você repreender lá, você não vai consumir aqui. Consumar aqui, desculpa, não vai consumar. Agora, se alimentar, ficar alimentando, provavelmente vai acabar consumando. Irmãos, eu vou parar por aqui, a gente vai recomeçar na próxima quinta-feira, se Deus quiser, ainda de Mateus 4. Amém, meus irmãos? Vamos conhecer agora as pessoas que estão nos visitando. Se você está nos dando a honra da visita, dê um sinal assim para a gente te conhecer. Tem alguém nos visitando nessa noite? Diga seu nome aí, por gentileza. A primeira aqui de preto. Como? Tayane. E a de trás? Silene. Milena. Tayane, daqui é difícil. Eu acho que o problema está em mim, na verdade, que eu não consigo entender direito. Mas Tayane e Milena. Tem mais alguém nos visitando? Como nós diremos aos nossos amados visitantes? Peraí, tem gente nos visitando ali. Qual é o seu nome? Paulo. Aí eu ouvi, Paulo. Tem mais alguém? Como nós diremos aos nossos amados visitantes? Amém. Teremos agora um momento nosso, um momento dos dízimos e ofertas, um momento nosso. Mas você que está nos visitando, se quiser participar, fique à vontade.